Coloquei para gravar, que eu tinha esquecido. Quem for assistir depois, né? For fazer a prova assistindo depois. Estou incluindo o som aqui e vou compartilhar a prova, tá? Se caso a gente precise da lousa, a lousa está aqui atrás, mas agora ela vai ficar um pouquinho mais longe, não tem como eu aproximar aqui onde eu estou. Caso vocês não enxerguem, eu vou mandando foto para o Pedro, tá? Para fazer gravação de aula, eu continuo do mesmo jeito, eu gravo pelo celular, tá? Eu prometo que vai continuar, vocês vão continuar enxergando bem. Bom, vamos lá para o que interessa. Prova, vocês estão aqui por isso. Então vamos conversar sobre ela. Lembrando que essa é uma prova que eu fiz, ela não existia em anos anteriores, porque nos anos anteriores eu pedia para eles fazerem outros trabalhos, a gente não tinha a prova mensal de física no quarto bimestre, então essa é uma prova que eu fiz especialmente para vocês, esses dias. Então vamos lá, ó. Enunciado para as questões 1 e 2. Então essas questões elas vão falar de resistência, de circuito elétrico, resistência em série, paralelo, tá bom? Então eu vou ler ela com vocês, escrevo alguma coisa que precise aqui, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me falam. Só cuidado com as perguntas para não dar resposta, tá bom? Então vamos lá, ó. Um motor elétrico de força contra-eletromotriz. Então, só de falar isso, você já sabe se é um gerador ou receptor. Não falem o que é, mas vocês deveriam saber todos, né? O que é. Calma, não leva assim, pra você não se machucar. Beleza. Tá, ele fala que tem 12 volts, tem uma resistência interna de 5 ohms e um resistor de 20 ohms, associados em paralelo. Bom, eles são ligados ao terminal de um gerador de força eletromotriz de 24 volts. Não sei se eu tinha falado watts lá no começo, se eu falei, eu me desconcentrei, falei errado. Perdão. Que tem uma resistência interna de 2 ohms. Então, vocês perceberam a leitura? Que são duas coisas que tem aí? Então, você tem um motor elétrico de força contra-eletromotriz 12 volts e uma resistência interna. Aí depois você tem um outro resistor de 20 ohms que está em paralelo. E aí ele é ligado aos terminais de um gerador de FEM igual a 24 volts, que tem uma resistência interna de 2 ohms. Questão 1. Construa em seu caderno a figura que corresponde a esse circuito com tudo que está escrito no enunciado. Então, a questão 1, turma, vocês vão ter que fazer o desenho de vocês, do circuito elétrico que contenha esse motor de força contra eletromotriz 12 volts, que tenha o desenho da resistência interna, que tenha esse outro resistor de 20 ohms em paralelo com essa resistência interna e que também tenha um gerador de 24 volts com resistência interna de 2 ohms. Tudo bem? Dúvida na 1? Alguma pergunta na 1? Não, Flávio, de boa. Não? Beleza? Então é um desenho, não é um desenho muito difícil. 2. Qual é a intensidade da corrente elétrica que passa pelo motor? Qual é a corrente elétrica que passa pelo motor? Tá bom? Pensa bem como fazer, o que eu tenho que fazer, se eu tenho que achar uma corrente elétrica que passa pelo circuito todo, se depois eu tenho que fazer alguma coisa em série, alguma coisa em paralelo. Eu quero a corrente elétrica que passa pelo motor. Dúvida, pergunta? Fórmulas. Ó, URI, algo importante. Possivelmente vocês devem usar. Vocês também podem ser que vocês usem a resistência elétrica em série ou a resistência elétrica em paralelo. Peraí, deixa eu apagar aqui. 1 sobre REC, né? Que é igual a R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Se forem 2, né? Se for mais, aí você faz um MMC. Então, acho que inicialmente essas três. A gente pode pensar nessas três e como fazer. Alguma pergunta na 1 e na 2? Ou tudo bem? Tudo bem? Tudo. Então tá bom. Ó, para fazer a questão 3, eu coloquei aqui passo a passo. 3 passos de como resolver a lei de Kirchhoff. Então, a lei de Kirchhoff é aquela lei que a gente viu lá na apostila 3. Então, vai que você
queimou sua apostila numa churrasqueira, vai que seu cachorro comeu, seu gato fez xixi. Então, eu coloquei aqui, ó, os passo a passo de como resolver a lei de Kirchhoff, tá? Então, primeiro passo, definir o sentido da corrente em cada ramo e escolher o sentido em que iremos percorrer as malhas do circuito. Vocês lembram que eu fazia isso? E aí, se eu escolhi um sentido para uma malha, o da outra malha vai ter que seguir o mesmo sentido. Então, pensa aí. Essas definições são arbitrárias, você que define, tá bom? Contudo, devemos analisar o circuito para escolher de forma coerente esses sentidos. Por mais que você possa escolher... Oi, Fabrício. Tinha até um vídeo, era para ter te mandado bem antes, só que eu não tive tempo, né? Eu não sei se você tiver tempo agora, eu posso te mandar ainda hoje. Manda. Que é um vídeo de um cara explicando, ele tá resolvendo lá um exercício de lei de Kirchhoff, aí eu achei interessante que ele resolveu, eu queria perguntar se estava certo, Não, se manda podia fazer assim, daquele jeito. manda assim. Manda assim que eu arrumo tempo de ver. Eu tenho que arrumar tempo de ver. Manda assim. Manda assim que eu quero ver como é que funciona. Dependendo se ele for bem legal, eu já coloco, já jogo lá no Google Class, se você deixar. E aí já fica para todo mundo ver. Mas me manda assim, manda assim. É sempre bom. Tranquilo. Ó, De boa. esse vídeo que o Fabrício está falando, provavelmente é mais um vídeo que vai ajudar a gente a escolher como fazer, a ver como se resolve, porque é uma lei que não é fácil de fazer, né? A lei de Kirchhoff, quanto mais exemplos nós tivermos, melhor. Ó, eu coloquei aqui um segundo passo. Escrever as equações relativa à lei dos nós e à lei das malhas. Eram aquelas... esse segundo passo, para a gente lembrar quando eu resolvi, lembra que a gente caía no sistema? Então eram aquelas duas equações que eu montava para a gente cair no sistema. Terceiro passo, juntar as equações obtidas pela lei dos nós e das malhas em um sistema, né? Você junta as equações em um único sistema e resolver esse sistema. O número de equações do sistema deve ser igual ao número de incógnitas. Por exemplo, eu tenho duas equações, duas incógnitas. Três equações, três incógnitas. Porque geralmente a gente tem três equações, né? Porque a gente começa fazendo que o I total é igual a I1 mais I2. Vocês lembram disso? Que eu fiz assim, né? Então aí você tem, ó, se você perdeu sua apostila, não lembra, você tem aqui um passo a passo na prova, hein? De como fazer isso. Beleza. Agora vamos para a questão, que vale 2 pontos. 2 pontos essa questão, hein? Presta atenção. No circuito abaixo, determine as intensidades das correntes em todos os ramos. Então você vai ter que achar a corrente elétrica. Eu quero, a corrente I1, I2 e aí total. Só que aqui vocês vão perceber, ó, que diferente dos desenhos da nossa apostila, eu não coloquei para onde ela está indo. Porque eu acho, no meu pensamento, turma, que essa também já é uma obrigação de vocês. Vocês devem saber, ó, olhando onde eu estou passando o mouse aqui, ó, pelo sinal, vocês devem saber para onde a corrente está indo, certo? Eu falei isso várias vezes durante o bimestre anterior. A corrente, ela tem um polo certo para sair. Será que é do mais ou do menos? Não falem. Guardem para vocês. Será que ela sai do positivo ou do negativo? Saindo do positivo... Oi, diga. Um ramo é entre um vértice e outro, né? Então tem que achar... Isso. Entre esses nós, né? Essa malha aqui, né, Fabrício? É para achar quantas, então? Tem quantos ramos aí? Você vai achar, ô Fabrício, você vai achar, ó, 3 correntes, né? Você pode achar a I1, I2 e I3. Ó, I1, I2 e I3. A gente consegue achar. Porque você pode achar a corrente que passa aqui no de 1 ohm, a que passa no de 4 ohms, e depois a que passa nesse de 1 ohm com 7 volts aqui, né? Então a gente tem 3 aqui para a gente achar, né? Então a gente começa fazendo aquela lei que a gente vai usar das correntes, né? Por exemplo, se eu falar que essa daqui é o I1, o I1, será que ele é igual a I2 mais I3? Enfim, agora vocês vão analisar esse circuito. Ele é um circuito que não é tão difícil, mas eu ia pegar a apostila aqui, mas eu não estou com a 3 aqui. Mas também não é um circuito que está tão mastigado igual da apostila. Porque na apostila, eles
falava para onde a corrente ia. Dessa vez eu quero que você analise, por isso que ela vale 2. Tá? Professor, Para ver se como vocês no meio entenderam não tem bem. nenhum receptor ou gerador, tipo, o equivalente aí, a total, que é... Então, ó, aqui, Fabrício, ó, a gente tem um detalhe que é o seguinte, a gente tem um nó. A gente tem um nó. Então, a corrente que passa aqui, ó, não é a mesma que passa aqui. Por quê? Porque a gente tem esse nó. Mesmo sem ter DDP, a corrente vai mudar. Por que ela vai mudar? Por conta do nó. A Gabriela tá na aula? Se sim, me responde, Gabi, por favor. Bom, acho que ela não tá. Vocês receberam as fotos dos exercícios que eu mandei para ela? Ela mandou para vocês? Não me recordo. Vocês lembram? Alguém falou que mandou, né? Vocês lembram que teve um dia que ela pediu na aula mais exercícios da lei de Kirchhoff? Eu mandei as fotos para ela. Aí ela mandou no grupo para vocês. Quem falou que mandou? Eu, Pedro. Foi o Pedro? Ela mandou no grupo, Pedro? No grupo dos 2/3? Aham. Beleza. Esse é um dos exercícios que eu mandei foto para ela. Então, quem resolveu, ó, vocês já estão com esse exercício aí na mão há mais ou menos um mês. É o mesmo exercício que eu mandei para ela, tá? Aquele dia eu tirei a foto, mandei para ela, já copiei e coloquei na prova. Porque é um exercício mais trabalhoso, então vocês estão com ele há um mês. Pode olhar lá, na foto que ela mandou, tá bom? É o mesmo exercício. Tudo bem, ó. Eu acho que o máximo que eu posso falar é o que eu já falei da lei de Kirchhoff. Se eu falar mais, eu acabo dando resposta. Alguém quer fazer algum comentário nessa 3? Bom Senão dia, eu vou para a próxima. Flávio. Oi, Thiago. Oi, Diga. bom dia. Eu Bom dia. queria comentar um negócio, só que eu não Sim. sei se eu vou estar falando demais. Ó, faz assim, ó. Comenta, e aí, dependendo do seu comentário, eu não respondo algumas partes. Vamos lá, faz o comentário. Ó, é porque assim, eu quando tava fazendo exercício, eu me perdi na hora de definir o sentido da... Não, e esse negócio de você saber de onde sai, para onde vai, tudo bem. Sim. Eu falo de... Por exemplo, eu fiz numa malha o sentido. Aí na outra malha, como que fica o sentido? Por exemplo, Thiago, ó, se você não deu resposta nenhuma, não, fica tranquilo, você falou tudo tranquilo. Vamos pensar o seguinte, ó, Thiago e turma. Se eu quero escolher que essa daqui é a minha malha 1. E eu quero escolher, na verdade, olhando aqui, eu nem tenho como muito escolher, né? Porque eu vou ter que obedecer isso daqui. Mas vamos fazer de conta que eu escolhi o sentido horário. Se é que isso é possível, né? Para quem já manja do bagulho sabe qual é o sentido que tem que ir. Mas vamos fazer de conta que eu escolhi o sentido horário. Se eu escolhi o sentido horário, Thiago, significa que ele está saindo do polo que tem que sair, né? Do polo que eu não posso falar, que ele tem que sair. Então, ele está seguindo o sentido horário aqui nessa malha 1. Então, quando eu passar pela resistência aqui, ó, eu vou colocar mais 4 vezes I1, por exemplo. Tá bom, Thiago? E aí, quando eu passar por aqui, eu vou colocar mais 1 vezes I2, por exemplo. E aí, quando eu for para a malha 2, eu também vou ter que fazer no sentido horário. Só que se, por exemplo, eu estou fazendo na malha 2 no sentido horário, e esse sentido não é o sentido adequado aqui do polo, então, peraí, eu vou ter que trocar o sinal. Entendeu, Thiago? Eu vou ter que trocar o sinal. Em vez de fazer, por exemplo, mais 1 e 3, é menos 1 e 3, porque ele está no sentido errado. Tudo bem, Thiago? Deu para entender? Sim. Eu tentei falar de um jeito que não desse resposta também. Eu sei, era isso que eu tava em dúvida na hora que eu tava fazendo. Você troca o sinal, Thiago. Trocou o sinal, aí de boa. Porque você tem que observar sempre, ó, qual é o sentido correto aqui, que vocês sabem qual é. Aí você escolhe qual sentido não, perdão. Qual é a saída correta? Por onde a corrente tem que sair, por onde ela tem que entrar. Já percebi? Ela tem que sair do mais, por exemplo, se esse é o correto. Então aqui acho que tem que ser anti-horário.
Ah, não, ela tem que sair do menos. Ah, então isso aqui é horário. É isso que vocês precisam fazer. Aí observou que no outro tá ao contrário? Então troca o sinal. Tá bom? Tudo bem? Sim, sim. Beleza. Mais alguém na 3? Ou eu posso para 4? Ninguém? Então eu vou para 4, hein? Ah, essa é fácil. Um ímã em forma de barra é cortado transversalmente. Quem não sabe o que é transversalmente, pesquisa o que é transversalmente. Isso é super importante. Então, esse ímã em forma de barra, foi cortado transversalmente. Eu estou falando isso porque vocês vão ter que fazer o desenho, ó. Escreva em seu caderno como ficam as duas metades da barra do ponto de vista magnético depois do corte. O melhor jeito de descrever isso, na minha opinião, é fazendo desenho. Se você quiser escrever no português, em forma de redação, tudo bem. Mas pode ser que você se complique, hein? Cuidado na hora de escrever isso em português. Na minha opinião, a melhor forma para fazer essa descrição é desenhando. É bem mais fácil. Oi, Pedro? Oi, Pedro? É bem mais fácil. Bem mais fácil, né, Pedro? Pensou ter que fazer uma redação sobre isso? É mais difícil. Eu acho que é muito mais fácil você colocar ele em forma de barra, cortar transversalmente, faz uma setinha, abre uma chave e mostra como que vai ficar após esse corte. Tá bom? Tudo bem? Fácil, né? Facinha essa. Alguma dúvida nessa? Não precisa escrever nada, não, tipo, indicando alguma coisa, não, né? Não. Faz o desenho, coloca como que ficaram os polos depois que você fez o corte, como era antes, como ficou depois, tá bom? Ah, tô com dúvida no transversalmente. Tem exercício na nossa apostila que fala do transversalmente, como é cortado, tá bom? Para você cortar igual. Professor, Oi, diga. é só uma dúvida. Você falou que o exercício 3, você tinha a Gabi tinha mandado, mas você mudou os valores, né? Eu acho que nem os valores, viu? Eu não lembro, Pedro, mas eu acho que nem os valores, eu tenho certeza. Mudei os valores? As fotos que ela mandou no grupo não tinha nenhum desses. Ah, então devo ter trocado algum valor aqui. Deve ser, Pedro, então, no mesmo estilo, mesmas coisas que pedem, mas com algum valor diferente. Deve ser isso mesmo, Pedro. Isso mesmo, acho que eu não quis deixar muito parecido, devo ter trocado um outro valor. Mas é o mesmo estilo. Então, assim, é um estilo de resolução igual, você pode seguir o mesmo caminho, só que com outros valores. Deve ter sido isso mesmo, Pedro. Tudo bem? Vamos para 5? Podemos ir para a quinta? 9h25, a gente está num tempo bom. 5. Uma barra imantada apoiada numa superfície perfeitamente lisa e horizontal é dividida habilmente em 3 pedaços, A, B e C. Desenhe e explique o que vai acontecer com os pedaços A e C se a parte B for cuidadosamente retirada. Presta atenção. É um exercício muito parecido com o anterior, só que agora, quando eu falo desenhe e explique, você tem que fazer o desenho de como está antes de retirar a parte B e depois que retirou a parte B. Presta atenção. 2 desenhos aí no mínimo. E explicar é se ele vai se atrair, se ele vai se repelir, se vai ter não sei, se vai mudar o polo, não sei. Aí é com vocês. O que vai acontecer quando eu vou tirar a parte B? Será que surge polo? Será que ele se repele? Será que ele se atrai? O que vai acontecer? Eu quero saber de vocês. Então, esse precisa escrever, esse precisa de redação, além do desenho. Tá bom? Dúvida no 5? Não. Beleza? Até agora, acho que a 3 é a que dá mais trabalho, né? O restante acho que tá a 1 e a 2, nível médio de dificuldade. Acho que a 4 e a 5 é porque magnetismo não é difícil, né? A parte mesmo magnética é fácil. Agora é que pode ser que fique um pouquinho mais complicado quando a gente entra nas fórmulas
dos campos gerados por corrente. Então a gente agora tem uma questão de fio, de espira e solenoide. Tiago, você? Eu só ia perguntar, você colocou questão de indução? O Fabrício fez essa questão no comecinho da aula e pelo que eu estou vendo aqui, não, Tiago, a última vai acabar em força. Não tem nada de indução. Vai ficar para bimestral. Tá bom. Acho que eu devo ter ficado com medo, como eu fiz essa prova faz tempo, eu devo ter ficado com medo de não ter chego na apostila no momento da prova, né? E aí eu não coloquei. Então, indução não ia cair só nas bimestrais? Oi, Pedro? Não entendi. Indução não ia cair só nas bimestrais? Então, vai acabar ficando para bimestral mesmo. Indução e física moderna. A bimestral é nas primeiras semanas de dezembro. Então, a gente tem ainda, depois dessa semana, mais 2,5, né? Para bimestral. Eu vou considerar a semana que vem como aula de física, tá? Segunda e terça. Eu sei que vocês ainda vão estar na semana de prova, mas se eu não fizer isso, eu não acabo a apostila. Então, a semana que vem, na segunda e na terça, é aula de física normal. Segunda-feira também tem lá o roteiro. Na verdade, eu vou postar sexta, né? Vou colocar lá o roteiro normal, senão a gente não acaba nunca. E eu preciso que a gente termine, porque o que mais vem caindo, assim, vem aparecendo muita física moderna nas provas do Enem e nos vestibulares, porque é um assunto que cada vez mais vem aparecendo. Então, não é justo com vocês eu não dar isso para vocês. Então, para eu dar, eu preciso das aulas da semana que vem. Por isso que eu gostaria muito que, se vocês conseguissem se organizar, que as provas fossem terminadas até sexta. Deixar para a semana que vem, na minha opinião, é um erro, é um acúmulo de tarefa para vocês. Tentem fazer essa semana, tá? Não caiam nesse erro de ficar deixando. Tentem fazer essa semana. Alguém tinha me chamado no meio do meu discurso aqui? Quem foi? Não? Ninguém? Então tá bom. Ó, eu coloco o roteiro na sexta porque para dar tempo de vocês se atentar aos vídeos das aulas e a gente poder ter a nossa aula mesmo na segunda tranquilamente. Então vamos lá, povo. Ó, questão 6. Então, é dado um fio metálico. Então eu falei já qual é o material. É fio. Ele é muito longo, percorrido por uma corrente elétrica de 2 amperes. Qual a intensidade do campo magnético do fio a 50 centímetros? Qual a intensidade do campo magnético? Eu quero saber o campo magnético. Então, esse daí é campo magnético gerado por fio. Não é corrente, né? Corrente por fio. Vai pegar a fórmula de fio, substituir os valores, achou o valor numérico. Precisa da regra da mão direita? Não, porque eu só quero o valor de intensidade. Bem facinho a 6, hein? Dúvida na 6? Perguntas na 6? Não. Não? Beleza. Eu lembrei de uma coisa aqui agora, dentro do meu discurso. Nós temos que terminar o filme, né? Na segunda-feira que vem. Na segunda-feira que vem a gente vai terminar o filme. E aí eu levei uma bronca do YouTube, viu? Quem tentou, não sei se alguém tentou entrar se não assistiu, tentou assistir depois junto com a aula foi excluída por direitos autorais. Então, não pode. Eu não posso passar um filme e lançar no YouTube. Então, essas aulas, elas são contadas, né? Lógico, por mim, eu vou contar o número da aula, mas ela não fica salva lá, tá? Por direitos autorais. Depois, se alguém quiser, eu mando o filme, aí eu tenho ele aqui, eu mando para alguém. Sabe como é que tem como você fazer? Tem como você, como você postar um vídeo bem curtinho, explicando, não pode por direitos autorais, aí você fala, mas o link pro Drive para assistir a aula vai estar aí na descrição. Aí você coloca o link na descrição, e aí leva a gente pro arquivo do vídeo no Drive. A gente assiste o vídeo no Drive. Perfeito, Fabrício. Entendi, perfeito. Vou fazer isso mesmo. Perfeito, gostei da dica, porque eu percebi... Se você colocar mais 2 vezes, você pode seu canal pode ser excluído. Então, isso é perigoso, porque eu vou ter que continuar o vídeo, né? Tem muito canal, Flávio, tem muito canal de filme, de série, de todas essas coisas aí que tem direitos autorais que faz exatamente isso, então.
Eu vou fazer isso então. Na segunda-feira que vem, eu começo a aula gravando, aí eu explico que a gente vai ter o filme, faço chamada, e aí depois eu paro de gravar. E aí depois eu deixo o link na descrição lá embaixo, né? Beleza, fechado. Fechado. Perfeito. Gostei da dica. Obrigadão, meninos. Gostei. E aí a gente tenta terminar a segunda, espero que dê. A gente tá na melhor parte. Vamos lá, ó. Questão, eu me animo com aquele filme, eu gosto muito desse assunto. Questão 7. Uma espira de raio 0,2 metros é percorrida por uma corrente de intensidade 5 amperes. No sentido horário. Isso é importante. Determine as características do vetor campo magnético. Quando eu falo isso, é porque eu quero saber a intensidade, o valor numérico, a direção e o sentido. Portanto, o exercício 7 precisa da regra da mão direita. Quem não lembra, eu fiz os 4 casos da regra da mão direita. O campo magnético subindo, indo para a direita, para a esquerda ou descendo. Então vocês vão saber se ele vai estar entrando, vai estar saindo. Na verdade, a corrente, né? Subindo, descendo, indo para a direita, para a esquerda. O enunciado fala, né? Ele fala que ele está no sentido horário, você vai ter que desenhar uma espira. Então, se está no sentido horário, quem está no sentido horário? A corrente. Por exemplo, uma espira, eu vou desenhar aqui na lousa, não sei se vocês conseguem ver bem junto com a tela compartilhada. O desenho é esse. Então, você vai desenhar a corrente indo no sentido horário. Eu acho que não é tão difícil assim usar a regra da mão direita, nesse caso. Vocês vão perceber o que vai estar acontecendo com o campo magnético, tá bom? Então, meio ponto para o valor numérico e meio ponto para a direção e o sentido, né? Que é falar se ele está entrando ou saindo da folha do papel. Beleza? Tudo bem? Tudo bem, turma? Você não precisa escrever que está saindo ou entrando. Você pode representar por bolinha ponto ou bolinha X. Eu até prefiro que vocês façam assim, tá? Bolinha ponto ou bolinha X. Essa é a resposta. Você pode representar a sua resposta desse jeito. Tá bom? Cara, é desenho, basicamente isso? Com um desenho você já representa a direção e sentido. Com um desenho. Ah, tá. Com esse bolinha ponta, ponta ou bolinha X. Fazer o desenho e a ponta. Não, a conta sim, Pedro, a conta sim. Meio ponto para a intensidade, o valor que vai dar na conta. E mais meio ponto para o desenho, se ele está entrando ou está saindo do papel. Mas aí, para fazer esse desenho, você precisa usar a regra do direito. Para saber isso. Tá bom? E o 8 é o último lá das correntes elétricas, campo magnético gerado por corrente. Agora a gente vai para o solenoide. É dado um solenoide retilíneo de comprimento 100 centímetros que contém 2.000 espiras. Tomar cuidado com as unidades de medida aí, né? Percorrido por uma corrente de 5 amperes. Determine a intensidade do vetor indução magnética. Na verdade, aqui, quando ele fala vetor indução magnética, eu não estou falando de indução eletromagnética. Eu estou falando do campo magnético, tá? É um jeito de falar de campo magnético. Bom, ele quer isso na região central do solenoide. Então, na verdade, você tem que tomar cuidado aí com essa palavra, na região central do solenoide, porque o que você tem é o solenoide inteiro. Então, só toma cuidado com isso, tá? Na hora de fazer seus cálculos. É meio que uma pegadinha aí para vocês. Eu tô falando já que é uma pegadinha, né? Não devia estar falando. Eu sou tonto, tô falando. Mas pensa bem. Não é tão óbvio assim. Oi? Diga. Pera, isso é... Se ele fala que é, tipo, na região central do solenoide, então... Pra fazer com... não sei se é pra fazer como se fosse uma espira. Não sei. Na verdade, Fabrício, não precisa. Você pode fazer com a fórmula de solenoide. Você só precisa tomar muito cuidado, porque ele fala o seguinte, eu posso pedir para vocês o campo magnético no solenoide, que é o que vocês possuem de exemplo aí na apostila, em vários exemplos da apostila. Calcule o campo magnético no solenoide. Só que agora eu não quero no solenoide inteiro. Eu quero na região central. Quanto será que ele anda para chegar na região central? Então, ele sai de um ponto e anda até chegar na região central. Tá bom? Eu te dei medidas aí, mas essas medidas são do solenoide inteiro. Eu só quero até a região central. Você quer da ponta...
Ah, entendi, Flávio. Entendeu? É da ponta Ah, Se a gente falar mais que isso, vai falar. aí não. Tem que ficar quieto agora. Deu para entender, né? Entendi, Região. Então, assim, ó, vamos pensar que esse ano está sendo um ano diferente, que a gente está fazendo exercício, fazendo prova, dando mais dicas do que eu dava. Por quê? Esse exercício ajuda muito vocês a pegar um exercício de uma prova de vestibular e entender que, em uma palavra, ele pode foder com a sua vida. Porque você está acostumado a fazer exercício desse solenoide inteiro. Aqui está sendo pedido na região central. Cuidado. Duas palavrinhas, né? Região central. Que pode ferrar a sua vida. Você pode chegar com um resultado aqui e me entregar um resultado que está errado. Então, cuidado com essa palavra. Leia, porque assim, muitos chegam tão confiantes na hora da prova que, opa, solenoide, tá aqui os valores, nem vou ler o resto, começa a fazer igual uma vaca louca. Não. Leia por completo, veja o que está sendo pedido. Cuidado, hein? Beleza? Vamos passar pela 8? Beleza. Eu nem tô colocando as fórmulas, nem falando página, porque tá na sequência, né? Tá bem tranquilo. Última questão da prova é a 9, porque tem a questão 3 que vale 2, né? É a única questão que vale 2, aí a gente chega na última, que é a 9, que é a de força. Essa é aquela parte, Thiago, que você tava com bastante dúvida. Força magnética. Mas não é uma questão difícil, ó. Sim. Ô, Flávio, eu acabei pesquisando na internet e entendi depois. Então, e você vai perceber, Thiago, que é uma questão tranquila. Ó, uma partícula com carga de 5 microcoulombs desloca-se com velocidade de 1.000 metros por segundo, formando um ângulo de 30 graus com campo magnético uniforme, de intensidade 0,8 teslas. Encontre todas as características da força magnética que atua sobre a partícula. Turma, quando eu falo todas as características, a gente tem que usar a regra da mão esquerda para descobrir para onde a força está indo. Eu vou deixar de compartilhar agora, só para vocês olharem aqui minha mão. Vocês vão perceber... Ó, o sol tá brilhando no meu rosto. Vocês vão perceber, ó, que a regra da mão esquerda é a que tem o dedão, o indicador e o dedo do meio. Então, no desenho que eu fiz para vocês no Paint, vocês vão perceber que esse desenho aí tá bem mal feito, tá feito no Paint. Eu coloco duas grandezas, né, no desenho para vocês aqui. Eu acho que foi campo magnético e velocidade. Vocês possuem o campo magnético e a velocidade. Então, é só encaixar o dedo do campo magnético e da velocidade. Pronto, o que está sobrando é o que você tem que me mostrar. E o que você tem que me mostrar, que ele está falando aqui, ó, encontre todas as características da força. Então, o dedo que está sobrando é o dedo da força. Então, não sei, não aprendi isso. Não vou te dar de bandeja aqui na nossa revisão de prova, não. Eu vou falar para você ir atrás da aula de força magnética, provavelmente a que está gravada, assiste a aula de força magnética que está gravada, e aí você vai entender como usar a regra da mão esquerda, porque eu fiz lá na aula. Depois dessa aula gravada, na aula seguinte, nós também usamos isso, e o Fabrício até me corrigiu em um exercício que eu tinha gravado lá que não tinha ficado certo. Então, a gente também faz na aula do Teams, né? Todos juntos. Eu não estou falando em terceira pessoa, não. Eu falei a gente faz porque nós fizemos, vocês me ajudaram, porque tinha sido gravado um errado. Flávio, qual que é... Cada dedo é o quê mesmo? Tipo... Você não vai falar especificamente, né? Ó, eu vou mostrar para você aqui, ó, rapidinho um negócio. Peraí, Fabrício, eu quero te mostrar um negócio, ó. Para todos. Peraí. Porque não tem na nossa apostila. Peraí. Eu quero te mostrar um desenho. Aqui, imagens. Beleza. Ó, não tem na nossa apostila e não é uma coisa que é muito usual, então eu também precisei recordar. Então eu fui atrás desse desenho aqui, ó. Deixa eu ver se eu mostro, acho que tá aqui. Ó, tá bem rápido, hein? Eu já vou deixar de compartilhar. Tira a foto rápido, vamos lá. Tira a foto desse desenho aqui, ó, rapidinho, vamos lá. Faz de conta que ninguém tá vendo. Pronto, já viu? Parei de compartilhar. Já era. Agora vocês pesquisam. Agora vocês vão pesquisar. Beleza, Fabrício? Respondi? Respondeu, beleza. Valeu. Eu também não lembrava, não. Aí eu fui lá, pesquisei e escrevi na minha mão, nos meus dedos, né?
na aula que estava gravada. Essa eu posso escrever, porque eu escrevo com a direita, né? Então eu escrevi na ponta de cada dedo da mão esquerda. Essa foi tranquilo na hora de escrever. E aí a parte da conta é bem facinho, né? Porque é a fórmula de força, só que com ângulo, hein? Percebe que tem ângulo lá no meu desenho. Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, eu vou fazer chamada. Alguém tem mais alguma da prova? Ô, Flávio, faz uma boa pra nós de ser 2 dias aí, na moral, porque eu tenho que ver Tá. coisa ainda. A dúvida, a questão do Fabrício do começo da aula. O Fabrício falou sobre o tempo, né? De vocês me entregarem. Não tem como eu corrigir isso hoje, porque hoje eu tenho aula seguidamente até 5 horas da tarde. Minha amiga Mariuxa me colocou aula de terça-feira desde as 8 da manhã até 5 da tarde. Eu só pausando para almoçar. Ela vai ver comigo. Ela está na minha lista. Brincadeira. Foi bom que eu mato tudo num dia só. Mas eu não consigo fazer outras coisas. Mal consigo responder o WhatsApp de terça-feira. Então, eu acho que eu não vejo nenhum problema de vocês entregarem até amanhã. Porque de quarta eu já estou mais livre. Então, de quarta eu consigo corrigir prova. Então, se vocês... Vamos fazer assim, Fabrício. Vamos estipular um prazo, em vez de ser até 11h59, pode ser um pouquinho antes. De quarta-feira é o dia que eu vou para a escola. Eu vou sentar para começar a corrigir prova 3 horas da tarde. O que você acha? Pode ser até as 3? Ou não ajuda? 4 para almoçar? 4? Tá bom, vai. Eu começo pelo primeiro ano. Então tá bom, combinado. Aqui, ó. Todo mundo aqui assistindo ou assistindo a aula gravada. Quem entregar a prova até as 16 horas de amanhã, a prova vale 11. Beleza? Porque se vocês entregarem 9 horas da noite, não adianta, porque eu não vou corrigir esse horário. Eu vou para a escola, aí eu vou resolver umas coisinhas que eu tenho que resolver na rua. Aí eu vou voltar para casa. Eu vou sentar para começar a corrigir lá para umas 3. E vou parar umas 6 também, porque não aguento trabalhar muito. Aí 2 horinhas para corrigir a de vocês, das 4 às 6 para quem enviar. Tá bom? Beleza? Combinado? Você não pode falar a nota pelo, tipo, quando entrega, né, pelo e-mail? Ainda não, Pedro. Vamos combinar de fazer igual das outras vezes. Acho que eu te mandei foto, não foi? Ainda não, por quê? Porque como o prazo é até quarta-feira da outra semana, ou terça, não sei quando que é o prazo, então ainda vai ter gente que vai mandar. E como tem gente que está bem mal acostumado e só quer ficar pegando as questões de quem faz primeiro, então é melhor não. Então se a pessoa pegar, deixa ela pegar no escuro, sem saber quanto você tirou. Tá bom? Beleza. Só para não dar muita moleza para quem faz isso. Chamada rapidinho. Ana Clara de Camilo. Tá acabando a aula. Presente. Valeu, Ana. Depois da Ana, nós temos Ana Paula. Beatriz Cassandro. Presente. Beatriz Mariane. Aqui. Ei. Bruno. Carol Barral. Carol Barral, hoje não. Caroline. Não. Dara. Não. Fabrício tá aí. Fernanda. Não. Gabriel. Não. Giovana Assunção. Tô vendo o nome dela. Beleza. Júlia Luara. Júlia? Não. Guilherme. Guilherme? Eu tinha visto o nome do Guilherme no começo da aula. Guilherme tá aí, né? Henrique. Vou descer aqui um pouquinho desde o Guilherme. O Henrique. Henrique tá? Tá, né? Tá. Henrique também. Deixa eu ver se eu pulei alguém. Eu pulei o Gustavo da Costa. Perdão, Gustavo. Gustavo Costa? Oi. Perdão. Tá aí o Gustavo. Beleza. Henrique também. Caio? Eu. Caio. Ok, Caio. Laís? Laís? Não. Leonardo? Não. Lucas? Antônio? Lucas Antônio? Presente. Ok, Lucas. Luiz Henrique? Não. Luiz César? Presente. Ok, Mariana? Hoje não. Matheus Alves? Aqui. Beleza, Matheus. Pedro Henrique tá aí. Pietra? Pietra está? Não hoje. Sandy?
Onde Aqui. tá, né? Beleza. O Thales não, o Vitor não. E o Jean? Não? Presente. Jean tá. Ah, Jean, valeu. Ok. Terceiro A finalizei. Vamos para o terceiro B. Rapidinho. Para não comer muito tempo de vocês. Caramba, tá um sol tão forte aqui em cima de mim que eu tô sentindo que eu tô me bronzeando aqui. Vamos pro próximo. Ainda bem, né, que esses dias fez uns tempos feios, só de chuva. Ó, próximo. E turma, eu vou subir uma hashtag aqui, é a hashtag doação de um notebook novo para o professor. Nesses tempos... Aí você me complica, hein? Aí eu te complico, né? Nesse tempo de aula online, o professor não pode cair com o computador na mão. Então, eu estava dando uma olhada nos preços, como tá caro, né? Eu não sei se é por conta da pandemia, mas eu pensei que eu ia conseguir um notebook sem vergonha por uns 800, 900 reais, mas que nada. Eu vi aqueles computador pequenininho, acho que é Chromebook o nome, né? Pequenininho, 1.500. Muito caro. Então, vou subir a hashtag professor precisa de um notebook novo. Ó, pra mim, você me complica. Eu tô tentando, Pedro, eu tô tentando. Quem sabe uma alma caridosa? Beatriz Mazzucato. Presente. Valeu, Bia. Bianca Lopes. David Gabriel. Eduardo. Ellen. Fernanda Gonçalves. Oi, Fábio, bom dia. Oi, Fernanda. Fernando não. Felipe não. Gabriela não. Giovana. Giovana agora a Montezelo não. Gustavo Henrique. Aqui, professor. Beleza. Gustavo Idec. Presente. Ok. Ellen. Peraí que acho que eu fiz alguma coisa errada. Peraí, eu coloquei pro Guilherme Arthur, é o Gustavo. Eu coloquei errado, perdão. Tá difícil enxergar sem a tela aqui. Ellen. Bom, Victor. Deixa eu baixar aqui. Nossa, tem alguns alunos no B que eles estão começando a se complicar e aí vão precisar de nota bem forte lá na recuperação de dezembro, hein? Letícia. Luane. Eu. Valeu. Luana Rodrigues. Marcela. Presente. Marcela. Matheus de Araújo. Matheus Ferreira. Monique. Murilo. Aqui. Valeu. Otávio. Tiago. Tá aí o Tiago, conversamos. O Vinícius, tá? Aqui. O Vinícius tá aí? Vinícius? Irmão do Gustavo? Não? Seu irmão não tá, Gustavo? E a Luana Teixeira? Oi? Seu irmão não tá aí? Você não tá, não. Não? Beleza. Finalizei. Turma, então, ó. Ia ser até hoje. Agradeçam o Fabrício aí, ele me convenceu. Até amanhã, 4 horas. Um ponto a mais, beleza? Até amanhã, 4 horas. Vocês podem fazer que vale 11, tá bom? A gente se vê de novo na segunda-feira que vem. Tá bom?